E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver o que o Lugano, Luiz Fabiano, o pessoal lá do Resenha da ESPN falaram sobre o jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro. São Paulo que precisa reverter o jogo de 1-0, a derrota no Morumbi. Já deixa aí a sua opinião. Você acha que o São Paulo vai conseguir reverter o resultado e sair de lá classificado? Antes de mais nada, desce aí embaixo e deixe seu like. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, me ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos. Estamos quase chegando lá, dá essa força para esse jovem São Paulino aqui atingir essa meta na plataforma. Beleza? A gente vai estar assistindo o vídeo junto. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários. A gente vai debater e comentar muito sobre esse jogão do meio de semana. Jogo importantíssimo para a sequência da temporada do Tricolor. Créditos direitorais estou deixando na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Muito amigo, hein, Luga? Muito amigo, vai. Agora, o que é mais difícil? Entender esse VAR, entender o que os caras da cabine falam, ou o São Paulo reverter o 0-1 pro Galo, quinta-feira, lá na Arena MRV? Entender o galinha do VAR. Jogo dificílimo pro São Paulo. O galinha do VAR é mais difícil de entender. É, você acha? Muito mais difícil. Para São Paulo é um jogo difícil, porém é possível, possível. Camisa pesada, São Paulo sempre no mata-mata tem um plus. No Morumbi não jogou mal. Até foi superior ao Atlético. Obviamente que é sempre difícil jogar. O placar acho que no normal seria 1-0 ali, o gol do Lucas no finalzinho de cabeça então, e acabou. Então, mas eu acho que é possível, né, essa virada, levar o jogo para os pênaltis, enfim. Jogo dificílimo para os dois. O Atlético sabe também disso aí, né? Que não vai ser um trâmite de São Paulo, não. Eu boto fé ainda, boto fé com muito respeito ao Atlético, muito respeito, né? Mas eu boto fé ainda que dá para virar. O jogo é difícil, Plirra, mas o Atlético ele não vai jogar atrás no seu próprio estádio. E o né? Atlético no próprio estádio, nessa temporada, não vem Também muito bem, não está muito legal. Então, eu acho que vai abrir possibilidades para o São Paulo, né? E o São Paulo, com certeza, vai buscar o ataque a todo momento. Então, se tratando de duas camisas pesadas como essa, tudo pode acontecer. Você que faz gol de cabeça, o cara quis cabecear para dentro, né? Para Achou, jogar, Luga? né? Na área. Ele pegou e a bola fez o trajeto certinho para matar o goleiro. Vocês lembram de um jogo, Copa do Brasil, 2 anos atrás, que o João Gomes faz um gol de cabeça no São Paulo? Foi 3-1 esse jogo pro Flamengo no Morumbi. O São Paulo jogou bem, por incrível que pareça. Sim, O João Gomes depois admitiu que ele não quis cabecear pro gol. E esse tipo de lance aí, quando você está fazendo o você quer jogar a bola por dentro, mas a bola normalmente faz a curva perfeita, né? Se você cabecear pro gol, a bola vai na primeira trave, reta. ou reta na primeira trave e na mão do goleiro. É incrível, sim, sim. Quem já fez um gol de você sabe, né? O Bobadilha é dúvida no São Paulo, pro jogo de quinta-feira. Bobadilha que talvez enfrente a seleção brasileira amanhã. Se ele é dúvida para quinta-feira, mais dúvida ainda para amanhã. No último jogo do Paraguai contra o Uruguai, ele sentiu um problema lá no Estádio Centenário, na panturrilha. Não sei se recuperar a tempo do jogo de quinta-feira. Se não puder jogar, é mais uma baixa aí pro Luiz Zubeldia. Fluminense e São Paulo, jogo que pode ainda não ter terminado, Diego Lugano. Hoje teremos o Chama no VAR mais esperado de todos os tempos, desde o início, desde a estreia do Resenha da Rodada. Roda a vinheta, Johnny Gonzalez. Já tá segurando, para, galera. Vantagem. Ok, vantagem. Ele leva Tem a uma mão no vantagem, olho ele também. na bola. Vantagem, eu vi, ele puxou a camisa, vantagem. Ah, ele cobrou a falta, só isso que eu tô avisando. Mano, peito ali, não tem nada Ok. no rosto dele. Vai checar a possível falta, é isso que eu vou te falar. Não quero ninguém aqui, beleza? Vê com ele o que ele quer. Checar, Ô, Zé Novelli, qual é a possível falta que você falou? Na entrada da área? Início da jogada aqui, Não, bateu no início já. Lá você marcou uma falta e começou de lá. Não, eu dei a vantagem, O Volta pra jogador galera. parou a bola. Coloca a E mão. colocou a mão na bola. Ele colocou a mão Parou na a bola e cobrou falta. Ele falou que deu Não! vantagem. Aí, a partir do momento que ele pegou a mão na bola, Pra mim, o Caleri segura o Thiago, eu dou vantagem da falta do Caleri. Essa é a descrição que o Zanovelli, você me falou que você deu vantagem, e o que o Guilherme falou com você, que ele parou a falta e cobrou, ok? Eu quero ver, calma. Eu vou ver, calma. Tá O Caleri vendo? segurando, falta clara, ok. calma. Vamos continuar a jogada até o momento. Ok. Isso. Eu ia dar vantagem. Jogador para,
dá o zoom na mão. Para e bate a falta. Para e bate a falta, ok? Já ok, e eu faço E sinal depois de disso, escola. tudo normal. Deixa rolar pra mim, deixa que eu falo agora, rola. Vamos seguir, eu dei a vantagem de seguir. É gol legal, tá, Igor? Ok. Primeiro. Diego, ele falou 2 vezes pelo menos, eu dei a vantagem. Então. Se ele deu a vantagem, o jogador do Fluminense coloca a mão na bola, é erro de direito. Então, obviamente, né, que eu tantas vezes critico os juízes, né, porque quando é interpretação, você aí pode perceber a maldade e a predisposição do juiz para errar, né? Mas quando um erro tão claro como este aqui, obviamente que se perdeu, né? Exato. Se perdeu no griterio, parece um galinheiro. Você já viu um galinheiro? Todo mundo gritando no VAR aí, o cara, será que É isso entendeu? todo o jogo todo assim. Será que entendeu? Será que eu não consigo entender? dele mesmo. Ele se perdeu, ele se perdeu. Você acha que ele se perdeu no raciocínio ou ele viu? Não, André, se ele vê, ninguém está maluco. Mas os caras ainda o orientaram. Mas parece um o galinheiro. Thiago põe a mão na bola. Todo mundo gritando, ele entre o campo se perdeu. Obviamente, nenhum juiz que tem a mínima de maldade vai fazer essa cagada para se auto-prejudicar. A gente pensa isso, Nenhum né? juiz. O juiz, quando tem que muito prejudicar, claro pra um quando o juiz juiz quer fazer te prejudicar, ele vai no detalhe de interpretação. Aí ele te fode. Sutil, né? Mas quando nesse detalhe aí, não. Ele errou porque se perdeu no griterio. Obviamente que o jogo tem que jogar novamente porque o Mas erro... ele, no monitor, ele não percebeu que Se o perdeu. Thiago pôs a mão na bola e ele falou que deu Ele vantagem. percebeu e se perdeu no tratamento. Não tem, Se perdeu no não griterio. tem motivo dele não, falar. Eu discordo. Perdão por o palavrão. falar. Não, mas é. Perdão mas por o palavrão É esse, muito André. claro pra ele, claro, pra por ele se isso. perder, Fábio. Muito Pelo claro. amor de Deus. Não, é muito claro mesmo. Pra ele cara. se perder. Sim. É muito griterio, Luga, Luiz. é muito claro É um pra ele se galinheiro. perder Eu sei desse que é jeito. Claro, eu sei, claro. Por isso que ele nunca vai fazer de propósito. Mas O juiz nunca... não deu amnésia. O juiz deu nesse momento um branco. Deu como se você... ele fala, como se você ele fala. fala, apagão. Eu apitei, eu parei a jogada, Sim. resolveu o cabelo. Resolveu o problema. Só que ele falou mais de uma vez, eu dei vantagem. Acho que ele, Se ele deu a vantagem. Por isso que eu acho que ele, assim, não é que eu concordo com o Luga, Será mas que ele é se a única embananou explicação. todo? Ele se embananou, Plia. Ele se perdeu, Eu acho ele assim, se perdeu. ele Se recebeu perdeu. informação. E muita informação, E aí, muito muita griterio. informação. Você vê que ele fala uma coisa e faz outra. Enfrentou o Lógico, se perdeu. Não tem razão, não tem motivo pra ele fazer. não entendeu o que Isso. ele estava indo fazer no VAR, na Isso. verdade. Ele só foi pro VAR. Ele sai porque achando falou, que deixa ele eu vai sair tomar do a campo decisão aqui que os certa. caras estão enchendo o saco. Os caras pra do dar VAR uma poderiam acalmada. ter sido mais enfáticos com ele. Tipo, De o repente, Zanovelli, o cara botou a mão na bola. Exato. Vou te ajudar, vou te ajudar. Ei, não, vem, volta, vou te ajudar. Falta. Isso. Aí que tá. Isso, é. De novo, O VAR não tem autoridade nenhuma, né? Porque uma situação tão clara dessa, ele tinha que falar, ó, foi falta. Claro, o VAR aí Tá tem aí que o ser erro. O VAR, Então, o foi cara tem que falta, ver que o companheiro colocou a mão na perdido bola, aí. foi Lógico, falta. O VAR tem que ver que o companheiro está perdido, que está errando Exatamente. um tema do regulamento. Porque ele, né? Plia, você vê no lance, né? Chamou atenção na hora, tudo. Ele, quando o Thiago bota a mão na bola, ele tá de costas, né? Então, quando ele recebe essa informação, na cabeça dele, lógico que o jogo, pô, o cara tá pensando em 1 milhão de coisas ali, gente falando, o VAR, jogadores. afogado, E ele não tá por meio da corrida. entendendo, ele na cabeça Nem dele. vendo no monitor ele entendeu. Então, ele não tava entendendo. Ele acha a falta do Caleri, né? Isso, ele não estava entendendo porque ele estava sendo chamado. Ele nem imaginou que o Thiago tinha colocado a Eu mão. acho isso bem possível. De novo o VAR. André, eu de novo o VAR. já ouvi esse áudio algumas vezes, Sim. mas acho que você tem razão. De novo o VAR, de novo o Ele VAR se prejudica ele. complicou ali, não foi de má fé. Não foi de má Ele se fé. confundiu. Não foi de mala fé. Agora, Ele mesmo vendo a imagem, revendo a imagem, ele não percebeu que o cara não foi botou de a mão na mala bola. fé. E Só ouvindo. que São Paulo não tem nada a ver com isso, né? Então, Só que a São questão Paulo é a tem nada ver. seguinte, Agora para tem que pedir ser a VAR. anulação do erro jogo, muito grave. você tem que fazer isso até 48 horas depois da partida. O São Mas o VAR não foi emitido. Exatamente. A defesa do São Paulo provavelmente será que o áudio só foi disponibilizado, ao contrário do que sempre acontece, 5 dias depois. Porque acho que todo mundo ficou olhando e falando... Mocosaram o áudio. Assim, pô, enquanto a gente puder segurar esse áudio, a gente vai Agora, segurar. mais uma vez, o VAR está sobrando no futebol. Primeiro com um galinheiro aí, todo mundo gritando, ninguém entende nada. Perdeu o juiz. E na hora que os caras, frio, frente ao monitor, deveriam ser enfáticos e ajudar o companheiro de trabalho. Ei, você está perdido, volta aqui. Isso, você está perdido, exatamente. volte. Não é um Os lance caras ajudam. interpretativo, Não é né, interpretativo, Luga? ele é Claro. regulamento. É. Na única vez que o VAR chega a ajudar o juiz mesmo, parceiro de trabalho, eles prejudicam. Então, para que está esse VAR aí? É só para complicar o futebol. Alguém aqui acredita que o jogo possa ser anulado ou vá ser anulado? Não. Ah, eu acho que sim. Não acredito. você. Nunca aconteceu, né? Eu acho que se fosse... O erro é muito grande. Se fosse São Paulo e um time pequeno, teria alguma chance.
É porque o gol Agora- sai na sequência. Hã? O gol Não, mas é muito claro, o gol né? sai- o erro é muito claro e o gol sai na sequência. Você acredita, Fábio? Eu acho que pode acontecer. Fica Tratando muito... de Brasil, Play, a gente acha mais complicado. E como presidente... Duvido. Mas, E como mas presidente... é isso. o Mas presidente que é um erro Cassari claro. falou hoje, né? É por o bem do futebol brasileiro, né? Sim. Até por o bem do Fluminense. Até por o bem do Fluminense. Eu acho que deve ser igual. Agora, Até por o bem do Suíça. Isso tem que se resolver logo. A gente já teve exemplos no passado que campeonatos seguintes, campeonatos futuros se complicaram porque ficou coisa aberta do anterior. Daqui a pouco, esses pontos do Fluminense não vão interessar só ao Imagina o Fluminense. Fluminense precisando de 3 pontos no final do campeonato. E você acha que todo mundo não vai... O Corinthians na situação que está. o pessoal vai questionar alguma coisa. Vai ter uma pressão Pode decidir, muito tem que ser o mais rápido Tem que possível, resolver para exatamente. ontem. Porque não é fácil a gente ver. Aí entra a parte Tomar, esportiva, né? Os interesses aí. Vai fica... sobrar para o Zanovelli. Eu acho que o Zanovelli vai pegar um gancho monstruoso, se é que vai voltar a pitar algum dia na vida na primeira Mas divisão. aí que tá. Aí tá sendo muito... Vai estourar. Tá sendo muito injusto. Eu que sempre critico os árbitros. Vocês já sem trabalhar um cara por um erro que claramente ele se perdeu. E que seus colegas de trabalho, em vez de ajudar, enlouqueceram nele. O cara tem que ser suspenso, óbvio, mas não também, pode... o cara dá uns berros também, o Zanovelli também dá uns Mas berros, então muito grito e É o pouca... nervosismo do jogo. É, muito grito e pouca resolução. Mas o Tem Lugano que jogar falou- o jogo de novo. Mas tu falou uma coisa que faz muito sentido, né? Se fosse usada a má fé, ele usaria em outro momento, Outro não num momento tão claro como esse. Quem nem né? o futebol sabe, André, que entrou no campo, quando você sabe muito bem. Quando os caras querem usar a maldade... Vou aplaudir utiliza vocês quatro, diferente. porque eu já vi 300 programas tratando desse assunto nesses últimos 2 dias. E vocês me convenceram, o cara realmente se atrapalhou. Se atrapalhou, O cara se atrapalhou. que nem futebol sabe. Então, Só o Luiz que não concorda muito, né, Luiz? Eu não concordo porque o VAR, ele não foi decisivo, Não, mas falando o VAR não, o pra juiz ele. atrapalhou. O VAR foi mal. Mas o VAR, ele Luiz. deixou claro que o árbitro eu acho estava... que ele não percebeu. 4 caras gritando a vez, Luiz. São Porque 4. ele falou, ele gritando. colocou Ô, a Luiz, mão na bola. Sabe quem é Mas igual? Eu não consigo... Ó, do jeito que o Luga grita, ele podia estar trabalhando no VAR. Do jeito que o Luga grita aqui, ele podia estar nesse VAR aí, ó. Imagina o Luga no VAR? Não, o cara ia jogar o apito. Você já fora do imaginou o cara. Lugano no VAR? Ei, Fabinho, o Lugano no VAR, cara. Tá maluco, cara. Com 100 mil pessoas no estádio. Tem hora que parece. Iba ajudar o juiz, iba ajudar ele, mínimo, né, parceiro? Volta. O fato é que o intuito é esse. Chegamos à conclusão aqui de que isso seria difícil, né, Pascoal? O STJD já colocou no site que o São Paulo, que já foi protocolado esse pedido. Já foi protocolado esse pedido aí do São Paulo hoje à tarde, ó. Tô vendo isso aí agora. O São Paulo pediu para que esse árbitro também nunca mais, junto com isso, pediu anular, etc e tal. E fora isso, que o Zanovelli nunca mais apite jogos do São Paulo. Então é oficial, Mauro. É oficial, é. Eu acho que ele não tem que apitar jogo de ninguém por enquanto, né? Eu falei isso na sexta-feira, né? Dá uma geladeira para ele, alguma coisa assim, não é possível que ele vá lá e olhe no VAR e continue não marcando. Então, assim, São Paulo foi com erro de direito, vamos ver o que o tribunal vai fazer. Na verdade, assim, quando acontece isso, você tem 48 horas para fazer o pedido após o jogo. Então, tinha que ser terça-feira passada. Mas... O VAR só saiu... O São Paulo esperou sair o VAR para ter... Só saiu... Eles enrolaram para soltar esse VAR também, né? Ainda bem que o São Paulo pressionou, né? Porque senão podia sumir esse VAR aí, como já aconteceu no Brasil. E aí, como foi na sexta-feira, você tem mais 48 horas, não conta o final de semana. Então, seria até amanhã. Então, São Paulo está nesse prazo. Agora, vamos ver como é que será feito esse julgamento. É um erro de procedimento da arbitragem, porque está escrito na regra que o árbitro, para marcar uma falta, ele tem que apitar. E o gesto que ele faz é para seguir o lance dando vantagem, ele não apita a falta, ele só deu vantagem. E dando vantagem, se o jogador do Fluminense bota a mão na bola, é falta a favor do outro time, é falta a favor do São Paulo. Ele não apitou falta, ele deu vantagem. E aí o jogador do Fluminense põe a mão na bola, que é um monstro, o Thiago bota a mão na bola, e aí ele deve estar de costas e autoriza, e depois é chamado no VAR, nem consegue reconhecer o próprio erro, né? Então é um erro de direito, que está configurado como erro de direito. Agora, ele diz, eu vou ver, como está transcrito depois, a gente consegue ouvir as palavras dele, né, no que ficou no VAR, eu vou ver, e quando ele vai falar, ele diz novamente, eu dei vantagem
e o jogador do Fluminense deu sequência à vantagem. Quer dizer, é uma série de equívocos da arbitragem, erros de procedimento do Zanovelli. O Zanovelli não tem que apitar, concordo com o Mauro, nenhum jogo, nem de Série B, nem de Série C, porque entram numa fase decisiva de campeonato, Série D, não tem que apitar isso, porque vai atrapalhar o jogo lá. Então, para não atrapalhar o jogo dos outros, a gente prefere que não. Então, vamos ver o que vai acontecer. É uma situação muito delicada que vive a Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, porque nem o VAR conseguiu convencê-lo daquilo, porque também faltou aquela palavra, né? O Zanovelli, vê direito o que você está fazendo, né? Aí o pessoal deixou correr por conta dele, e na conta dele um equívoco desse tamanho, um problema desse tamanho, que pode gerar um erro de direito e a remarcação de uma partida entre Fluminense e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. A gente já viu isso acontecer? Eu não me lembro. Já. Já? Teve, em que situação? Acho que na pandemia teve um jogo da Ponte Preta, que foi anulado. Mais lá atrás teve um jogo que o Sport ia perder alguns pontos, alguns não, vários pontos, aí recorreu. Eu também fui perguntar isso para um advogado nesse final de semana, que era exatamente, já tivemos isso. Não existe aquela situação que a gente chegou até a levantar. Tá? Mudar o placar do jogo, né? Anular esse gol. Anular só isso também, o São Paulo pro São Paulo não interessaria nada, né? Se 1-0, perdeu de todo jeito, né? Não, o artigo 259 diz que se tiver um erro de direito, a partida pode sim ser anulada. Agora, óbvio que do outro lado o Fluminense vai recorrer, os próprios juízes lá, que vão votar lá no tribunal, podem dizer, por causa de calendário, por causa disso, por causa daquilo, complica a competição, enfim, não sei. Mas o São Paulo está na dele, está fazendo certo. Primeiro o São Paulo foi na CBF, avisou, ó, tá errado, e só depois do VAR... Duas vezes protocolou o pedido para liberar o VAR. Sim. Sim, pois insistiu. Demorou a beça. Demorou demais, saíram outros, esse não. E agora ele foi direto no tribunal, hoje, e saiu agora há pouco a notícia que o tribunal no site confirma que foi protocolado esse pedido, e vamos ver agora qual vai ser a análise. Perfeito. Então, o Mauro confirma pra gente que é oficial, o São Paulo tenta a anulação da partida contra o Fluminense devido a um gol que o clube entende ser irregular por conta de uma falta do Thiago Silva. Ozinho, você não estava aqui na sexta, queria te ouvir sobre o lance em si, sobre esse pedido e o que você entendeu de todo esse imbróglio, né? Você é a favor do cancelamento desse jogo? Não sou a favor, não. Senão tem que parar o campeonato todo, que o que teve mais nesse campeonato foi erro. Bom ponto também. Entendeu? O campeonato ia acabar em 2039. Porque o que mais tem é confusão de VAR com o árbitro, com isso, com aquilo. O jogo foi 2-0, não foi esse gol que decidiu o jogo. Eu acho que tem muitos equívocos ali na jogada. O juiz não apitou, o bandeirinha levantou, mostrou... O juiz aponta para o bandeirinha, dá um joinha, é uma confusão, não sei. Se protocolou, vai ter o julgamento, aí vai ter o depoimento dele. Vai depender muito do que ele vai falar. Ele tem que assumir esse erro, para aí pensar em anulação de jogo. Eu não acredito na anulação do jogo. Acho muito difícil. O Mauro Naves trouxe as informações que já teve, eu não lembrava. São Paulo já perdeu uma vez, você lembra o gol do Luciano? São Paulo perdeu o jogo 3-0 em 2020 para o Atlético Mineiro, aí entrou e não deu nada. A gente viu o Verratti aí botando a mão no comemorando um gol. Ele tem um gol aí, acho que foi contra o próprio Fluminense, que ele coloca a mão na bola, claríssimo ali tudo. Tem tanto lance. Bom, São Paulo está no direito dele, tem que se manifestar. Agora... chamar esse árbitro para uma audiência, para ele relatar ali, ele falar qual foi a comunicação dele com o bandeirinha, para que o Thiago Silva tivesse que parar ali e cobrar uma falta. O cara experiente como o Thiago Silva, não houve alguma coisa ali, não houve uma fala, não houve... Então... É que na norma da arbitragemzinho... Anular o jogo eu não anularia. O erro de direito se baseia no seguinte... Para paralisar o jogo, para que a falta seja marcada, o árbitro precisa apitar. Para autorizar... Mas, já joguei várias vezes dentro de campo, teve lance que o juiz não apitou e teve a falta. Mas tem assim... essa comunicação dentro do campo, se fala, o bandeirinha levantou, todo mundo... Já, os próprios jogadores, o juiz fala, ele não apitou, mas ele gesticula dizendo o que foi...
Acontece, é muito rápido o lance dentro do jogo. Tem a regra, está escrito, tudo bem. Então vamos para o julgamento, vamos ver o que o árbitro vai falar. Eu só estou falando o meu relato de jogador dentro de campo que já teve lance que o juiz não apitou e parou e teve a falta. E já teve lance que o bandeirinha acerou o impedimento, que o árbitro autorizou e saiu o gol. Sim. E aí o árbitro vem e diz, quem marca sou eu, não é o bandeira, ele só sinaliza. Quem marca é o árbitro. Teve apito? Não. Então não tem falta, então não tem marcação. Porque muda, na norma Pascoal? está escrito que o árbitro tem que apitar para o jogo ser paralisado. Entendeu? O que muda da questão do erro de fato e do erro de direito? Porque o Mário Bittencourt, que é presidente do Fluminense, ele também é advogado, e num papo com o Cícero Melo, ele está tentando mostrar que, na visão dele, é um erro de fato e não de direito. O Fluminense disse que só vai se posicionar oficialmente no processo, não vai fazer isso oficialmente antes de resolver no tribunal, mas ele, numa conversa com o Cícero, já mostrou o caminho que deve seguir. E o Mário Bittencourt é muito hábil com as palavras, né? Se tem alguém que tem habilidade para a palavra e falar no tribunal, é o Mário Bittencourt, né? O Mário Bittencourt é espetacular, é um advogado excelente, um ótimo presidente do Fluminense, isso não tenho dúvida nenhuma. Claro que ele está transformando um erro de direito em um erro de fato, né, na minha visão. O erro de fato ocorreu pelo não apito do árbitro. Esse é um erro de fato. Sim. Um erro de direito. O juiz pode autorizar a cobrança por gesto, palavra ou apito. Ele pode fazer o sinal, pode falar, bate. Entendeu? Ou pode apitar, aí você pode bater. Mas para parar o jogo, só no apito. Bandeirinha não para jogo. Só para ver se eu entendi, porque eu acho que essa pode ser uma dúvida de muita gente que está assistindo a gente. Para a gente tentar traduzir. Um erro de fato seria um erro humano e um erro de direito seria uma infração da lei. A norma. A regra do infração jogo. à regra. Entendi. Então, a regra foi infringida. Por quê? Porque o árbitro deveria ter apitado. Eu sei que o Zinho está falando... O Zinho está falando corretamente, porque eu também já ouvi muitas vezes o árbitro falar, para, marca, vai, bate a... Eu já ouvi, dentro do campo, a gente já ouviu, você foi repórter, você sabe, eu e Mauro passamos algum tempo ali dentro do campo e o Zinho jogando. Então eu já vi isso muitas vezes, mas só que nesse caso, ele foi chamado no VAR para ver que ele tinha cometido um equívoco e ele não conseguiu enxergar o equívoco. Houve muita contradição dele, porque é o seguinte... Na época do Zinho não tinha o VAR, né? Para checar os gols. Sim, claro. Hoje a gente vê. Vamos lá na origem da jogada para ver se teve falta, né? Às vezes teve, às vezes não teve, anula o gol, não anula. Vamos lá na origem da jogada para ver se estava impedido e tal. Este gol aí, ao ser checado, foi-se na origem da jogada. A origem da jogada é com o Thiago colocando a mão na bola. Opa, teve uma falta aqui. Aí o VAR avisa ele, teve uma falta, e era para o São Paulo essa falta, não era para o Fluminense. Se o Thiago que pôs a mão, a falta para o São Paulo. Como assim? Opa, bateu na mão e tal. Às vezes não, né? Esse dia a gente viu Vitória e Cruzeiro aí, a bola bate claramente no braço do cara, mas o cara vai lá, volta, teve um erro lá na origem. O cara vai lá, olha, não acho que não foi mão e tal. Mas neste caso, ele volta na origem e vê uma falta. Uma falta a favor do São Paulo e não do Fluminense. O que faz o São Paulo dizer que teria que anular o jogo. Agora, o Zanovelli, ele se confundiu e falou que tinha dado vantagem, depois falou que tinha isso, tinha aquilo. Não pode também, vai anular ou não vai anular, a gente não sabe. Sim. Mas ele não pode passar batido. Mas o árbitro não pode passar batido nisso. Sendo um erro de fato ou de direito, né? Um erro grave que muda o resultado de uma partida. Vamos ouvir, porque eu acho que pode ter gente que ainda não ouviu o áudio do VAR, foi liberado tardiamente, e essa é uma das reclamações do São Paulo, que só conseguiu esse áudio depois de muita insistência, depois de protocolar um pedido. Vamos ver certinho. Já comenta aí, você acha que o São Paulo vai conseguir reverter o placar de 1-0, a derrota no Morumbi pro Atlético Mineiro? Meus amigos. Assim, eu assisti o jogo do Atlético contra o Grêmio e o próprio jogo do Atlético contra o São Paulo, o Atlético não foi merecedor do resultado. Mas a gente tem que entender que futebol não é merecimento, ele não é justiça. O futebol é efetividade. O Atlético chegou uma vez, fez um gol de cabeça. O São Paulo criou algumas oportunidades, uma oportunidade claríssima com o Lucas, não fez e saiu derrotado.
Tanto é que o jogo de volta, o Atlético pode botar uma pressão tremenda, o São Paulo achar um gol de bola parada, achar um gol de pênalti e ganhar por 2-0. Porque o futebol é assim. O futebol ali é imprevisível. Mas o que mais me conforta é que o São Paulo, para jogos grandes, ele se motiva de maneira diferente. Eu sei que tem muito torcedor do Atlético que vem aqui e fala, pô, o Atlético vai amassar. O Atlético não conseguiu amassar o Grêmio com um jogador a mais. O Atlético conseguiu virar o jogo do Grêmio, mas muito mais por demérito do Renato Gaúcho, das substituições que o Renato Gaúcho fez, do que por méritos do Atlético. Gols de pênalti e o Diabo 4. E tantos outros jogos que o Atlético jogou dentro de casa, o Atlético teve muita dificuldade. Eu não sei se é o pasto lá da MRV Arena, não sei o que é, mas o Atlético ele não joga tão bem lá na sua casa. O Atlético não é um time que... Principalmente o Atlético é um time que oscila muito, não é um time que costuma amassar os seus adversários. Então o São Paulo ele tem totais condições de sair de lá vitorioso. Assim como pode ser um jogo de 1-1 e o Atlético passar pelo resultado feito fora de casa. Assim como o São Paulo pode vencer por 1-0 e perder nos pênaltis ou passar nos pênaltis. O que eu não acho que vai acontecer é o que alguns torcedores do Atlético, até aqui no comentário dos vídeos, o Atlético vai amassar 3-0. Eu duvido muito que o Atlético vai amassar o São Paulo. Muito porque o São Paulo não é um time que se perde dentro das partidas e o Atlético não consegue amassar ninguém. Não conseguiu amassar o Grêmio com um jogador a mais. Não conseguiu amassar o Criciúma, não consegue amassar ninguém. O Atlético pode vencer por 1-0, pode vencer por 2-1, pode ser 1-1 e passar passar pela vantagem, pode passar nos pênaltis, mas amassar o São Paulo eu acho que muito difícil isso acontecer, porque o São Paulo é um time muito centrado, hoje é um time muito maduro. Em toda essa trajetória do Zubeldia, só teve apenas uma partida que o São Paulo se perdeu dentro do jogo. Foi a goleada que o São Paulo sofreu 4-1 contra o Vasco. Naquele jogo, o São Paulo se perdeu. O São Paulo se destoou dentro de campo e o Vasco conseguiu empurrar gol dentro do São Paulo. Foi o time do Carpini, foi um time completamente perdido, um catado dentro de campo. Tirando aquele jogo, todas as vitórias, empates ou derrotas do São Paulo, o São Paulo sempre esteve ciente do que estava fazendo. Sempre esteve centrado dentro da partida. Às vezes as coisas não acontecem fisicamente, taticamente, tecnicamente, e o São Paulo acaba perdendo jogos por erros de arbitragem, por erros individuais e tantos outros fatores, mas o São Paulo não é um time que costuma se perder dentro de campo. É sempre um time centrado, concentrado, que tende a ficar com a bola, que sabe o que fazer com e sem a bola. O Zubeldia deu um ótimo padrão para a equipe. E como eu falei, o São Paulo ele se prepara e o São Paulo ele se motiva diferente para jogos grandes. Sempre que o São Paulo está desacreditado, ele se prova. Sempre que o São Paulo está desacreditado, ele cala a mídia. Sempre que o São Paulo é dado como não favorito, ele demonstra por quê é o São Paulo. Lá atrás, na Copa do Brasil do ano passado, o São Paulo venceu o primeiro jogo e a mídia falava, o Palmeiras vai reverter esse resultado em 20 minutos. A gente viu o que deu. São Paulo perdeu o primeiro jogo para o Corinthians. O Corinthians vai levar esse jogo para os pênaltis no máximo. O São Paulo não vai conseguir reverter esse jogo lá. A gente viu o que deu. Contra o Flamengo, então, o Flamengo vai amassar o São Paulo no Maracanã com 70 mil... A gente viu o que deu. Então, sempre que o São Paulo está desacreditado, sempre que o São Paulo tem de se provar, ele consegue. Ainda mais esse time do Zubeldia, que é um time que tem muito caráter. A gente não pode cobrar isso. É um time de muito caráter. Às vezes as coisas não dão certo por vários fatores, mas caráter esse time tem. Correr, esse time corre. E principalmente, esse time do São Paulo é um time que às vezes corre até menos do que corria o ano passado, mas tem mais qualidade. O time do ano passado, os caras se matavam dentro de campo porque era um time limitado. O time do São Paulo ano passado era um time limitado. Principalmente no banco de reserva. Erisson, Marcos Paulo, David, era uma piada aquele time. E o Dorival conseguiu fazer aquele time ser campeão da Copa do Brasil. Tanto é que as mexidas eram sempre as mesmas. Sempre o Nestor, sempre o David. Era sempre a mesma coisa.
Esse ano o time do São Paulo é um time mais técnico, um time mais rápido, um time que tem mais opções, um time que pode se fazer algo diferente. E eu acredito na classificação do São Paulo. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!